Olá, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Esperando o pessoal dar a entrada. Vamos entrando. Vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso papo tá super bacana, super legal, com dois amigos meus muito legais, que eu gosto muito do coração, do meu som, do meu tum-tum. Nosso tema de hoje do Papo de Amigo é protagonismo jovens. E para a gente começar, nada mais justo, coisa que eu fazer chamar, né, os dois amigos meus. Oi, tia Nilza, boa noite. Seja bem-vinda. O nosso papo de hoje é com dois jovens da mocidade do Cefec, né? Acho que se fala assim, que são jovens lá do Fé Esperança e Caridade. Eu vou chamar aqui a Clara Lima e o Pedro Soares, né? Boa noite, Boa pessoal. noite. Oi, boa noite. Sejam bem-vindos. Estava falando com o pessoal aqui que que eu conheço vocês lá da Mocidade e fiquei muito feliz de vocês aceitarem o convite. Então, em nome da casa, em nome do Bezerra, a gente já agradece vocês. E antes da gente começar, eu trouxe vocês ao vivo, eu vou ler um pequeno poema do João Prado para a gente fazer uma prece ao vivo, né? E é uma prece, e o poema dele é a prece, então é um poema prece que a gente vai começar, né? Senhor, não for essa beleza de doutrina, com a certeza da reencarnação, não for essa verdade cristalina, a fé abalizada na razão, não for essa verdade feito luz, o que seria de mim, Senhor Jesus? Talvez seria eu amargurado e revoltado com a minha condição. Eu tenho aqui no peito um coração que sofre com as agruras do caminho. Ah, como é doído ver o irmão trôpego, cansado e tão sozinho. Como é doído, Senhor, que mal me faz, tanto sofrimento, tanta dor, que eu sei proliferar nos hospitais. As drogas circulando pelas veias, crianças maltrapilhos no caminho e homens revoltados nas cadeias. E alares, Senhor, que ao invés da paz, os pais não compreendem mais os filhos e os filhos não compreendem mais os pais. Como é doído, Senhor, mas eu entendo e vejo isso até com otimismo. Como é possível, Senhor? Eu ando lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali fala de amor, fraternidade, resgate, compromisso, expiação. E lembra-nos da oportunidade que é dada a cada um, a reencarnação. E como compreendo este progresso de dor, de sofrimento e de agonia, é próprio elementar para o progresso um franco burilar, dia após dia. E aprendi, Senhor, no ensinamento, que dependendo da força de vontade eu posso minorar meu sofrimento, com a prática do bem e da caridade. Por isso te suplico que essa prece atinja os lares cheios de aflição e chegue ao coração de quem padece em forma de conforto e redenção. Que o côncio da responsabilidade em cada sofrimento achemos luz. Dai-nos tua paz por caridade. Dai-nos tuas paz, Senhor Jesus. Né? Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Sheila. Boa noite, Ângela. Boa noite, Vinícius. Então, vamos lá. Nada melhor do que começar com o nosso brinde, né? Um brindar a esse encontro, brindar estar com vocês essa noite. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por estar aqui, Pedrinho e Clara. Para quem não conhece, quem chegou agora, eles são da Mocidade, lá do Fé Esperança e Caridade. E eles vieram para conversar com a gente, né, sobre protagonismo jovem. E aí, para começar, eu faço a minha primeira pergunta. Pedro e Clara,
qual a história de vocês com o espiritismo, né? Quando vocês conheceram o espiritismo, ou quando vocês chegaram e vieram, né? Já nasceram, né, dentro do espiritismo. E peço também ao pessoal que estão chegando, se quiserem fazer alguma pergunta, escrevam aqui no chat, que aí eu faço para eles. Então, primeiramente, boa noite, né? A todo mundo que está chegando. Fiquei muito feliz com o convite, estou nervosa, mas eu estou muito feliz, né? Bom, eu sou espírita desde que eu nasci, né? Nasci em família espírita e, inclusive, me sinto muito privilegiada, realmente, de ter esse contato com o espiritismo desde de pequenininha. E, enfim, comecei na mocidade com 11 anos, lá na Melme, foi inclusive lá que eu conheci o Pedro Soares, né? E foi um momento assim muito importante para mim naquela mocidade, porque foi lá que eu descobri o que era realmente uma mocidade, né? E foi muito bom, assim, foi uma fase muito boa, muito importante. Depois eu precisei mudar de centro e aí fiquei nessa, né, de procurando uma outra mocidade. Aí precisava encontrar uma que eu conseguisse me encaixar também e foi um pouco difícil, né, de encontrar. Inclusive fiquei assim, porque eu sou um pouco exigente, né, sei lá. E aí e aí eu fiquei até um tempo indo, frequentando palestras públicas mesmo. E gostei, não tinha problema com isso, mas eu sempre. Mas eu senti falta, né, daquele contato, daquela coisa que tem uma cidade, né? E você poder chegar lá e falar, gente, minha semana foi assim, assim, assado, e poder conversar com as pessoas e tal, que eu senti falta disso. Aí comecei a frequentar o Estudante da Verdade, e lá eu conheci a mocidade de lá, que é o centro em Mesquita, né? Conheci a mocidade de lá, fui muito bem acolhida e um pouco depois a minha irmã começou a frequentar o Cefec e me chamou para ir lá também. E aí eu conheci a mocidade de lá também, me apaixonei, me senti muito acolhida pelo centro, pela mocidade, por todo mundo. E, enfim, é isso. Boa noite, gente. Agora sou eu, né? É, isso que a Clara falou dessa época da Melma, né? Eu acho que eu partilho dos mesmos sentimentos. Foi uma época muito importante para mim. E. Ah, gente, comentários. E, tipo assim, a Melma foi meu primeiro contato, assim, de fato, com uma casa espírita, né? Mas, apesar disso, eu acho que a minha ligação com o espiritismo já vem de antes, porque eu não tive, tipo assim, um período de adaptação, né? De conhecer a doutrina, para saber como é que era. Parecia que eu já era espírita, só tava faltando o endereço de uma casa espírita para poder me encontrar, né? Então, a partir dali foi, tipo assim, uma parada muito, assim, de reencontro, sabe? Aí teve esse período da Melme, né, coisa e tal, e eu também, depois que a gente vai pra Comerge, na verdade, né, meio que a gente faz contato com várias outras pessoas de outros centros, você acaba ficando mais próximo de jovens de outras cidades, e aí meio que eu tive meu período, assim, de patrimônio público, né, da doutrina aqui da Baixada, do movimento, no caso, né. E depois eu finalmente resolvi ir pro Cefec também, a convite da Ariane. E tô lá também, me senti abraçado pela casa, pela mocidade, coisa e tal. Né? Aí a gente também começou a desenvolver várias atividades, né, assim. E foi legal, entendeu? Foi um período muito bom também, essa recepção. E agora a gente já é de casa. Tá no mundo. Letícia, tá no mundo. Tá falando no mudo. Eu me mutei sem querer. Coisas normais. Clarinha, o Daniel falou que tem uma lista de 20 perguntas para você, olha. Ai, meu Deus. Aí fala o Daniel. Amado. É muito legal quando a gente começa a ir para a Comerge, né? E a gente vai estreitando laços, vai conhecendo outras pessoas, outros jovens também, né? Isso vai aproximando a gente desde cedo.
E é um evento para jovens, feito para jovens, e é de extrema importância, né? Tanto a Comerge, Emerge. E aí, assim, minha segunda pergunta, e a gente vai falar um pouquinho da Comerge um pouquinho mais lá para frente. A minha segunda pergunta, assim, Clarinha falou que já nasceu, né, dentro desse movimento espírita, Pedro falou que chegou. E uma das coisas que aconteceu comigo é que eu fui crescendo, fui criada também dentro do centro espírita, né, desde pequenininha, mas chegou um momento em que eu olhei assim e falei assim, tá, agora eu posso dizer assim, sou espírita, porque até então as pessoas perguntavam qual era a minha religião, e eu falava, eu sou espírita, mas eu não tinha a certeza, né? Em que momento assim, vocês falaram assim, passaram a falar, não, agora eu digo assim, eu sou espírita, eu sou um jovem que estou estudante do espiritismo, estou aqui, vou estudar a doutrina, é isso mesmo, assim, se entenderam como jovem espírita. Posso começar? Pode, claro, está aberto. Beleza. Eu acho que para todo mundo isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? É um processo de descoberta. E eu acho que isso só aconteceu assim para mim de fato quando eu comecei a me envolver com atividades assim mais diretas, né, ligadas diretamente comigo, ligadas à mocidade, né? Quando a gente começou realmente, tipo, principalmente agora na quarentena, né, fazer live, coisa e tal, quando a gente começou a se integrar mais de diversas formas, né, na casa espírita. Eu acho que o envolvimento com algum tipo de atividade faz com que a gente queira realmente levantar a bandeira e se reconhecer naquele papel, né? Não sei se a Clarinha pode complementar. Com certeza, eu concordo muito com o Pedro, comigo também foi bastante assim. Estou assim nesse processo, né, de me reconhecer espírita em vários sentidos, né? Acho que quando você começa, as atividades, elas fortalecem muito o estudo que você está tendo. Então, quando eu comecei a estudar muito e conseguir relacionar tudo que eu estudo, que eu aprendo na doutrina espírita, com tudo que está acontecendo à minha volta, sabe? Com tudo que acontece no mundo e tal, eu acho que eu consegui reconhecer que eu sou realmente espírita. E na doutrina espírita a gente sabe que reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, né? E isso, eu acredito que conforme a gente está lá estudando e fazendo várias atividades, a gente vai sendo convidado a se esforçar para se melhorar sempre mais. Então, é isso, não é da noite por dia, é meio que um processo, né? Você vai fazendo isso. Né? Outra coisa que, agora que você falou, né, dessa questão lá do livro dos Espíritos, isso me lembra uma coisa, né? Que às vezes a gente, mesmo que a gente tenha todo o envolvimento, coisa e tal, ainda assim tem gente que não se sente muito assim, caramba, será que você é espírita mesmo? Será que você é espírita? É só isso? E aí eu lembro que eu já cheguei a fazer esse tipo de reflexão, né? De pensar em como era alguns anos atrás, né? E como eu comecei a ser depois que eu tive contato com a doutrina, né? O quanto que eu poderia ser diferente hoje se não fosse a doutrina. E isso é muito interessante de pensar, né? Porque isso casa perfeitamente com a questão sobre o verdadeiro espírito, né? Eu acho que é bem legal a gente fazer esse exercício. Oi? A gente torna mais responsável, né? Com as nossas atitudes, com as coisas que a gente fala. E mais consciente também, né? Do quanto que você já se transformou sem nem ter percebido o quanto que o espiritismo estava presente na sua vida. Acho que fazer esse exercício de memória, de pensar assim, como que você era alguns anos atrás, como que você é hoje, e o quanto disso que tem influência do espiritismo, né? Eu acho que isso é bem legal da gente parar para pensar. O Vini está perguntando aqui, o Vinícius de Jesus. A mocidade de vocês tem uma boa relação com a madureza da casa? Eu acredito que sim. Eu acho que o Fé é um centro que ele abraça muito a mocidade, né? A mocidade não é uma coisa à parte no Fé, a mocidade é parte integrante do centro. Então, assim, eu acho que a relação é muito boa, de verdade. Principalmente porque eu acho o Fé um centro assim, muito, muito para frente, né? Principalmente pela questão de como é que a gestão dele é feita, né? Então, por exemplo, a gente tem um contato muito grande com as famílias, com os responsáveis, porque eles têm uma ligação muito forte, direta e indireta, com a evangelização e com a mocidade, né? Então, a gente tem um vínculo muito forte com todo mundo, sabe? É uma relação
de proximidade bem interessante, que ajuda a gente ter esse bom relacionamento, entendeu? Então, assim, isso me leva à pergunta, uma pergunta assim, vocês acham importante dar mais visibilidade para os jovens na casa espírita? Né? Já que você falou que dentro do Fé, né? Você estava falando que lá é uma gestão diferente, que a mocidade é parte integrante da casa. Explica para a gente um pouco mais como é que funciona e como é que isso faz dar mais visibilidade para os jovens. Eu acho que trazer os jovens para participar mais dos eventos, né? Para trabalhar, para fazer pequenos trabalhos, eu acho que isso tudo é legal, assim, para trazer o jovem mais para participar de dentro da casa das coisas que estão acontecendo. E é isso, lá no FE a gente tem bastante isso, né? Nos eventos, a mocidade está sempre atuando bastante, os eventos do centro. E é isso. Eu acho que é sempre, tipo assim, dar a oportunidade do jovem fazer alguma coisa que tenha mais a nossa cara, né? E que ainda assim dá para juntar uma coisa e outra. A gente estava lembrando, né, sobre tem o Festival de Sorvete, né, que se eu não me engano, é porque eu sou muito ruim com data, mas se eu não me engano ele acontece geralmente nessa época assim, de setembro. Eu acho que é isso. E eu lembro que a gente teve acho que foi a ambientação que a gente fez, a gente organizou algumas brincadeiras, teve a parada do karaokê para poder fazer. Então, tipo assim, tudo a ver com a juventude, né? Uma coisa bem animada e que, tipo, integrou com um evento que era da casa, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão da participação e de sempre enxergar um lugar para o jovem poder fazer parte daquilo que já está ali, e através de coisas novas também, né? Eu acho que é uma forma bem legal dessa integração, né? Poder ocorrer de uma maneira bem natural até. O Sander está perguntando aqui para vocês, assim, mas e no movimento espírita? Vocês veem essa mesma relação mocidade versus madureza? Assim, essa é a questão, assim, do que vocês veem, da experiência de vocês. Vocês veem que existe essa relação? Às vezes a mocidade sempre vê que a mocidade está sempre integrada dentro da casa, ou às vezes é uma coisa mais à parte, vocês veem essa relação no movimento espírita? Ultimamente eu tenho visto bastante, assim, as mocidades fazendo bastante coisa, assim, dentro da casa espírita e tal, mas é claro que também tem, já vi algumas mocidades que fica mais ali, um lugar ali onde ficam jovens, mas onde eles estudam, né, parte da evangelização, mas também que não tem toda essa integração com o centro e acontece às vezes. Eu acho que, como a Clara falou, isso é uma coisa que tem mudado nos últimos tempos, mas eu ainda enxergo isso como um processo, que ainda está caminhando. A gente já deu alguns pontapés iniciais, mas a gente ainda precisa se manter firme para que a gente não perca os espaços que a gente já conquistou. Porque eu ainda vejo que algumas pessoas dentro do movimento, né, que são mais antigos, eles ainda têm um certo tipo de resistência em relação ao protagonismo jovem, entendeu? Eles ainda têm alguns receios. Eu acho que é só uma questão de adaptação mesmo. Então, a atuação que a gente já tem, eu acho que é importante que a gente trabalhe para mantê-la, para que a gente não acabe dando espaço para que, sabe, certas coisas voltem a acontecer, e que a gente sempre trabalhe para que não ocorra esse tipo de isolamento da mocidade, né? Como, tipo, um grupinho que está ali simplesmente para, enquanto, sei lá, o responsável está lá na reunião pública e você fica aqui fazendo hora. E não é bem assim, entendeu? É um grupo de vivência real ali, sabe, de aprendizado, de troca. Eu acho que isso é muito importante. Ver os lugares que está tendo isso e ter como exemplo também, né? Nessas mocidades assim que estão mais assim de cantinho, né? Ver as outras mocidades às vezes e procurar mudar dentro do centro essas coisas, assim, procurar fazer a sua mocidade ser mais participativa e tal, como exemplo das que estão dando certo, porque tá bastante, como o Pedro falou, tem crescido bastante isso, né?
Eu acho que nem só em relação à mocidade, porque a gente também tem visto vários, tipo assim, vou chamar de individualidades, digamos assim, né? Se destacando também, tipo, várias pessoas que são jovens e que estão tipo, em movimento. Uma título de exemplo, acho que a Carol, né? A menina do Meninas Espíritas. Isso é um exemplo, assim, muito claro, né? De que ela não está ali representando uma mocidade, mas está ali representando a juventude no meio do movimento, entendeu? Eu acho que isso é muito importante também. E outra coisa que é legal da gente pensar, né? Essas pessoas que se destacam, elas servem como, tipo assim, a gente precisa de identificação, né? Se a gente vê só um tipo, só vê pessoas mais velhas ocupando lugares de fazer palestra e falar sobre a doutrina, então você acha que aquele lugar não é seu. Quando você vê a juventude tomando esse posto, você se identifica com aquilo e você entende que você também pode fazer parte daquilo. Não só pode, como também deve, né? Dar mais espaço dentro dos fazeres da casa, dos setores para casa para esses jovens, para que eles tenham visibilidade, né? Se vejam ali e falam, olha, aquele também é meu lugar, não é só o meu cantinho, não é aquele cantinho ali de ir só na mocidade, mas eu também faço parte, eu também posso estar neste local, né? Isso Sim. é bem... E só de fazer parte da mocidade já é enxergar isso como já ser parte do centro. Porque às vezes parece que, tipo, você faz parte da mocidade, mas você está se preparando para ser um trabalhador do centro, como se você já não fosse parte do centro, entendeu? E não é assim, só de você ser da mocidade, frequentar, ter a vivência ali, estudar, isso já é ser parte, entendeu? Muitas pessoas, eu acho que ela tem uma certa resistência de enxergar assim. Sim, sim, acho que é o divisor de águas nesse momento, né? Quando você já está na mocidade, você já é parte da casa, e aí e aquilo ali já é uma função dentro da própria casa, e aí quando os eventos, né, quando acontece um evento na casa, todos os setores se disponibilizam para estar ali, né? A mocidade também vai estar ali disponível também para aqueles eventos. Eu acho que é uma forma da gente se sentir, né, parte integrante de uma casa. O Daniel fez uma pergunta bem interessante aqui, que ele falou o seguinte: o que vocês acham do discurso? Os jovens são o futuro do centro espírita, o futuro do espiritismo. O que vocês acham, assim? Vocês concordam, discordam, acham que sim? Todo jovem que ouve isso fica muito nervoso e assustado, né? Pelo menos os que eu conheço. Ai, meu Deus, eu sou o futuro! Meu Deus, quem eu sou? Mas, assim, eu acredito realmente que os jovens, eles têm uma potência, assim, para mudar as coisas e para alcançar lugares, assim, muito grande quando eles buscam o mesmo objetivo, né? E tá todo mundo junto, eles têm essa força, assim, para fazer grandes mudanças, para alcançar grandes lugares. E eu acho que dentro do espiritismo também é da mesma forma. A questão é o jovem ele se vê nesse papel e também dá a oportunidade dele se ver, né? Eu acho que também é uma missão das pessoas mais velhas, né? De dar essa oportunidade. Eu penso assim, eu acho que esse discurso de você falar que é o futuro, ele leva a gente para esse lugar de que a mocidade é só um momento passageiro em que você está se preparando para realmente ser parte de alguma coisa. Eu não acho que o jovem é o futuro, eu acho que o jovem é o presente. Até porque o presente está em construção constantemente. Então, se você fica esperando o futuro, quando você chegar lá na frente, você já não vai mais ser jovem. Aí a juventude passou e você não fez nada realmente ali para que você fosse reconhecido como uma parte daquilo ali, entendeu? Então, eu acho que dá para entender essa frase assim de uma forma meio filosófica, o futuro, beleza, mas é um futuro que você tem que construir agora. Então, eu diria que o jovem é o presente, não é o futuro. Muito boa colocação. Somos o presente, né? Estamos trabalhando no presente, estamos vivendo o presente e modificando o presente para que sim, o nosso futuro é o nosso presente, né? Temos pensando nisso, assim, é bem interessante, porque se eu enxergo somos jovens, né?
somos todos jovens, eu me incluo dentro dos jovens, porque eu ainda sou jovem, mas coraçãozinhos. Mas se a gente enxerga o jovem dentro, como parte, como ali o presente da casa, o fazer da casa, e não somente como o futuro, a gente quebra aquilo que você falou antes, né? Ele está se preparando, não, ele está se preparando, mas também está aqui trabalhando, porque a gente se prepara também fazendo, a gente aprende também no fazer, no decorrer da casa, né? A gente aprende fazendo, então é muito, muito interessante isso também. Gostei muito dessa visão, Pedro. Eu não tinha parado para pensar dessa maneira, assim. Sempre quando eu via essa frase também, eu ficava, o futuro, porque eu pensava em relação à idade mesmo, né? Aquela questão da idade, né, do jovem, tem que estar, o jovem da mocidade, 15, 16, 18. Aí quando você faz 25, 26, você já não se sente mais, você já fica aquele meio termo ali que você não sabe mais bem onde que você se enquadra, né? Eu sou tão jovem para ser velha, tão velha para ser jovem, né? Dito Sandy, né? Já fica naquela fase ali que você não se enquadra muito bem, e aí você é o momento em que a gente acontece muitas vezes o esvaziamento, onde esse jovem, né, que sim, 20 e poucos anos é jovem, ele às vezes se afasta da casa espírita, porque ele não se enquadra mais dentro desse processo, né? Ele já não sabe mais muito bem. E aí, mediante a isso, vem a minha pergunta, assim, como dar esse protagonismo para esse jovem aí que está justamente nesse meio termo, né? Ele faz parte do presente dentro da mocidade, está ali integrante, mas aí ele já está chegando numa idade em que ele já não tem mais, já é tão velho para ser jovem para ser velho, já não está nesse meio termo, né? Dos 20 e poucos anos ali. E como fazer, né? Como fazer com que. Como dar esse protagonismo, continuar dando esse protagonismo a esse jovem, né? E aí, gente? Vou ter com vocês. É que a gente só olha para saber assim, quem é que vai começar a falar. Então, como dar esse protagonismo? Eu acho que isso que você falou antes, né, do jovem, quando chega, assim, nessa idade, dele não se enxergar mais, tipo assim, como pertencendo a algum grupo específico, eu acho que isso se deve muito do que, tipo, a sociedade, de uma forma geral, espera da gente, né? E como você falou, você já vai começando a não se sentir tão jovem quanto você realmente ainda é jovem, entendeu? Porque, tipo assim, o que impede uma pessoa mais velha, assim, né? É que eu não gosto muito de usar essa palavra, mas, assim, vocês entenderam, né? Tipo, às vezes a pessoa tem a alma jovem ainda, ela gosta daquela coisa que tem ali na mocidade, da música, da arte, de uma coisa mais descontraída. E eu acho que as casas, de uma maneira geral, elas ainda têm muito aquela coisa do ou você está num grupo de juventude, ou você vai para algum curso, ou você vai para palestra. E é sempre aquele modelinho mais assim, mais sério, né? E eu acho que a gente tem que abrir mais as possibilidades para que a gente consiga atender a demanda de pessoas que não se enquadram nessa coisa mais, né, certinha, assim. Eu sei que, tipo, tem pessoas que gostam tem gosto para tudo. Tipo assim, tem gente que gosta da palestra, aquela palestra mais certinha, gosta de ouvir, mas tem gente que curte mais um modelo de, tipo, roda de conversa, alguma coisa mais descontraída. E eu acho que você entender que esses espaços precisam existir já é uma oportunidade que você dá para essas pessoas terem alguma atuação na casa espírita. Porque se ela não existe ainda, significa que, e tem demanda para isso, significa que você precisa criar. E eu acho que nada melhor do que pegar essas pessoas assim que estão, tipo, entre ali aquela fase do ir para a palestra e entre a mocidade para poder fazer esse tipo de coisa, entendeu? E poder também estudar coisas que são mais da nossa vivência, do nosso dia a dia, de uma maneira mais profunda e à luz do espiritismo, porque tem aquela questão também, né, de você não poder tratar de qualquer assunto com quem é mais novo e também não tem aquele espaço da conversa nos espaços que são ocupados pelos que são mais velhos, né, porque normalmente a palestra não é um espaço para você conversar, mas para você ouvir, né, você tem reflexão, coisa e tal, aprende muito, mas não tem espaço da conversa. Eu acho que isso faz muita falta nessa fase, né, que você quer falar das coisas, quer falar de coisas que não dá para você chegar num grupo que tem, sei lá, jovem de 12, 13 anos para falar. Até dá para falar, mas com uma outra linguagem, sem um aprofundamento, assim, sabe? Enfim, tem uma certa diferença, né, do que você pode falar, do que você não pode, como você pode falar. Eu acho que é só uma questão de
deixar livre, assim, estar aberto às possibilidades de atuação na galera nessa faixa etária, entendeu? Também acho. Eu acho que é muito dever mesmo da casa espírita dar espaço para todo mundo, né? Não é nem substituir uma coisa pela outra, mas sim que tenha os dois espaços para poder acolher os jovens, né, de todas as idades. Gostei, gostei. Os jovens de todas as idades, exatamente isso. Acho que você tocou num ponto, Pedrinho, muito interessante, que abrir para rodas de conversa, né? Rodas de conversa com temas que que estão ali presentes no dia a dia dos jovens, né? Das dificuldades dessa faixa etária, porque não é só em relação a dentro da doutrina, é fora da doutrina também, é o mudar, é o amadurecer, é uma fase complicada realmente para quem passa. E é uma fase que a gente realmente quer conversar, né? E poder encontrar dentro da doutrina espírita esse espaço de conversa, porque você realmente já é mais velho para você abrir para às vezes para uma mocidade que tem um perfil mais jovial, né? Mais novinho. E aí você também não encontra esse espaço dentro de uma palestra, que também é um outro tipo de coisa. Talvez seja uma boa sugestão aí, deixar essas rodas de conversa, né? Criar essas rodas de conversa dentro do próprio centro, que é aquela fase, né? A caridade da alma, né? É um momento em que esse jovem continua, ele não simplesmente sai, ele continua criando esse vínculo ali, né? De ir para a roda de conversa e aí continua dentro da casa e é um momento. E baseado nisso, agora uma pergunta que eu faço a vocês como motivar os jovens para virem para a mocidade? Aí eu estou dizendo assim, no geral, como é que as mocidades, porque a gente sabe que no geral a gente tem visto, muita casa espírita tem tido uma dificuldade muito grande em ter jovens dentro das suas mocidades, né? Em chamar esses jovens. O que você acha, de acordo com a experiência que a Melmi tem, que eu sei que é uma mocidade que é bastante cheia, Melmi não, a Melmi e o Cefet, que é porque são as duas mocidades que eu conheço você. Cefec, né? Isso. De acordo com a Mel e com o Cefec, que são duas mocidades que eu conheci que são bastante cheias, o que vocês dão de sugestão para a gente, assim, de como trazer esses jovens para dentro da casa espírita? Eu acho que tem essa questão da divulgação, né, que é muito importante, que eu tenho percebido a importância da divulgação muito nesses dias, né, que eu tenho nesses tempos que eu tenho me aproximado muito desse trabalho, então estou percebendo o quanto ele é importante mesmo. Às vezes a gente nem percebe, mas a divulgação é um negócio que puxa muita gente. Mas eu acredito também que seja mais uma questão, não é nem de ir lá buscar o jovem, mas de você segurar os que estão aí com você, né? E os que estão chegando, porque às vezes chega um jovem dentro do centro espírita e ninguém fala com ele, ninguém vê que ele tá ali, e aí ele foi uma vez, vai embora e não vai voltar mais, entendeu? E aí quando você vai lá, conversa com ele, tal, chama para mocidade, e aí rola aquele acolhimento, ele geralmente ele fica, entendeu? Então precisa ter isso. Eu lembro que eu fui uma vez para um centro que eu nem queria ir para uma cidade, mas aí eu fui lá, tava na reunião pública, lá na cadeirinha, lá no cantinho, e aí foi o evangelizador lá me achar lá, me puxar, falar, vamos para uma cidade, eu nem tava afim. Aí ele, vamos, poxa, por favor, você tão legal, não sei o quê. Rolou aquele acolhimento mesmo. E aí eu acabei ficando, tô lá até hoje, inclusive, indo pra lá todo dia. Todo dia não, todo dia de uma cidade, né? E assim, então esse acolhimento é muito importante, perceber esses jovens que estão chegando e acolher. E assim, eu sempre digo que a mocidade, ela é como se fosse uma família mesmo, para mim, assim. Porque a gente tem uma ligação muito forte, assim, de amizade, de companheirismo. Eu sei que eu posso contar ali com aquelas pessoas. Então, assim, essas coisas você vai fortalecendo através de por exemplo, uma atividade que você... essas atividades extras, né? Por exemplo, vamos fazer uma tarde de jogos hoje com o pessoal da mocidade. Aí vai fortalecendo esses laços de amizade. E aí o jovem vai se sentindo cada vez mais pertencente àquele grupo ali, né? E mais difícil de acabar saindo, muito difícil de sair depois que você
se sente acolhido, assim, dentro da mocidade? Eu super concordo com isso que a Clara falou. Você precisa dessa identificação com o grupo, né? Não adianta você estar ali no meio de uma opção de estranho que não falam contigo, não interagem contigo e, sabe, você não tem nenhum laço com eles. Eu acho que é importante a criação desses laços, não só entre jovens, mas entre os dirigentes, evangelizadores. Também é importante que esse laço seja criado, né? Porque aí você sente vontade de voltar. Às vezes você não tá nem. Você não vai nem, tipo, eu estou indo porque eu estou muito interessado em estudar a doutrina. Não, às vezes tu vai porque você quer. Você vai encontrar com aquelas pessoas que você gosta, entendeu? E de quebra você ainda estuda um pouquinho de doutrina. Tipo assim, sabe? E, acho que tem alguns jovens que são muito jovens ainda para pensar em, estou indo para estudar especificamente. Às vezes a gente pensa que tá indo para um lugar que é legal, sabe? Às vezes você tem uma semana difícil pra caramba e, sabe, aquele ali é o teu momento de estar entre amigos, entre, sabe, espíritos afins, que têm mesmos objetivos, que te dão um amparo de alguma forma. A doutrina em si, né? Quando você estuda, você encontra muitas respostas também. Eu acho que isso é muito importante e diria até que é a chave para que você consiga uma mocidade assim, né, bem firme. E quantos jovens a gente vê por aí, né, tão perdidos, com vazio, assim, e a gente vê, por outro lado, jovens que conseguem se completar, se encher, né, dentro da mocidade, consegue ter lá não só um lugar para você estudar, mas também um lugar onde você tem seus amigos, como o Pedro falou, onde você se diverte, onde você pode contar com aquelas pessoas, e aí aquilo ali, a mocidade, ela tem que ser um espaço para isso, né? Porque senão fica, tipo, no mesmo formato de um curso, sabe? Tipo, uma cidade não é curso, é um espaço de troca, de vivências de verdade, de você ter o contato com o outro, sabe? Eu acho que isso é imprescindível. Esse contato é importantíssimo. Eu acho que é uma das minhas lembranças de mocidade maior era durante os estudos e também quando a gente saía, né, terminava a mocidade, ia para casa sempre de alguém para a gente ver filme. E eu sempre me lembro que depois da mocidade a gente ia ver um filme e às vezes podia ter festa de aniversário da minha família, eu falava, não, eu quero ir para a mocidade, não vou faltar. O que me fazia, às vezes, ir era encontrar o pessoal, assim, nem era o tema do estudo, assim, era encontrar o pessoal e estar ali. Eu acho que esses vínculos são super importantes. E tem uma pergunta da Neuza para vocês, assim, ela falou o seguinte, com a pandemia, e não podemos frequentar com a pandemia não podemos frequentar a casa espírita. Abriu-se uma oportunidade para os jovens nesse trabalho virtual que é fantástico, né? Como vocês estão percebendo esse momento? Eu tinha pensado nisso quando a gente estava conversando sobre os espaços, né, para você, tipo assim, quando você está naquela idade do não sei para onde vou, eu estava pensando nisso porque quando a gente pensa em tipo, você criar novas atividades dentro da casa, você tem que lembrar que você dispõe de tipo, espaço físico, tem um horário disponível para aquilo, tem toda uma questão de logística por trás também, que às vezes é algo que complica, né? Mas a gente está vendo aí com a pandemia que existem alternativas, né? Eu acho que isso tem sido muito positivo em relação a você ver. Por exemplo, se não fosse a pandemia, a gente não estaria nessa de estar fazendo live, conversas e tal, e provavelmente hoje nós três, né, não estaríamos aqui fazendo nossa conversa, entendeu? Assim, eu acho que é uma coisa muito, muito interessante a gente pensar que é uma possibilidade, mesmo depois do retorno das atividades presenciais. Eu acho que a gente tem que continuar nessa vibe de estar sempre em contato, que a tecnologia está aí para isso mesmo. Então, a gente tem que aproveitar. E como é que a gente está lidando com essa questão, né? Eu acho que de uma forma muito tranquila. Tem sido muito interessante para a gente, até porque fica mais flexível. A gente tem que, né, fazer uma ressalva aqui, porque durante a pandemia, às vezes é um pouco cansativo, porque assim, para absolutamente tudo, não só para coisas do centro, né? A gente tá fazendo chamada de vídeo, então assim, tá cansativo, mas é aquela coisa assim, que a gente não nega de maneira nenhuma, principalmente quando é para estar com os amigos, coisa e tal, enfim.
Eu acho que a internet, ela também tem que ser para isso, sabe? Tem que ser um espaço, porque às vezes a gente vê na internet muita notícia ruim, muita coisa ruim acontecendo, e um espaço, assim, que às vezes meio tóxico até, e... Eita! Pedrinho caiu. Continua, Clarinha. Pedrinho deve voltar a qualquer momento. Meio tóxico, né? E assim, quando você entra no Instagram e aí vê jovens fazendo uma live, falando sobre coisas legais, sobre doutrina espírita, sobre mensagem de amor, de esperança, sabe? Eu acho que isso é muito legal, muito importante. E a gente tem tá percebendo isso, o quanto isso é importante, né? E assim, perceber que o impacto que isso dá na vida da gente, né? De forma. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma certa resistência a palestras, assim, né? Eu sempre falo que eu sou a pessoa da conversa, da roda de conversa, né? E aí, esse formato online é um formato que quando apareceu essa oportunidade, eu falei, nossa, que maneiro, gosto muito desse formato. Então, são coisas também que tem a cara mais do jovem, né? E aí eles gostam, acredito que a gente tenha mais a nossa carinha. Como é a Comerge, né? Que é um evento que é um evento voltado para jovem. Durante o carnaval, que faz o jovem sair, né? Deixar de ir para o carnaval e ir para a Comerge, é justamente esse encontro de você saber que durante 4 dias você vai estar ali envolto de jovens dentro do movimento artístico, um movimento que também é de estudo. E aí, assim, vocês falaram mais cedo da Comerge, e eu quero trazer para vocês. Vocês acham importante esses eventos para jovens? Vocês acham que, tirando exemplo de Leopoldo, que começou lá, né, com a sua caravana e trazendo o pessoal, todo isso foi criado por Leopoldo Machado. Vocês acham que a gente deveria ter mais eventos como a Comerge, talvez não do que durasse 4 dias, mas encontros de mocidades, encontros em que a gente juntasse, trocasse essas experiências de mocidade, jovens, porque eu vejo, às vezes, cada centro fazendo o seu trabalho, sabe? E pouca gente se conecta. Você acha que se a gente tivesse mais eventos, atrairia mais jovens para esses movimentos? Ou ficaria esses jovens que já estão, continuariam, né? Seria mais interessante? Seria um caminho? Eu acho que eu não sei se eu diria, tipo assim, encontros, vou fazer novos encontros de mocidade, porque a gente já tem uma porção. Mas, assim, tipo, principalmente agora na pandemia, a gente está tendo a oportunidade de receber nas mocidades, sabe, outras mocidades, tipo, bandas, artistas que, tipo, quando é presencial, a gente normalmente não tem muita oportunidade, né? Por conta da questão da logística que tem por trás, né? De convidar pessoas, coisa e tal. Mas eu acho que, tipo, fazer essas conexões é muito importante. Até porque você consegue aprender muito, né? Com as outras mocidades, coisa e tal. Quando você consegue essa coisa da união, você consegue uma certa unidade. Não é, tipo assim, todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa, igualzinho. Mas, tipo assim, ter, sei lá, um ponto de contato entre todas, para que tenham ali um alinhamento mínimo, pelo menos, entendeu? Eu acho que isso é legal, porque aí você não entra naquela de, tipo, eu preciso escolher se eu vou para uma cidade aqui desse centro aqui que não é tão atrativa para mim, ou vou para aquele lá que é mais longe da minha casa, mas eu gosto. Tipo, se ambos tiverem um certo nível de conexão, eles vão fazer um trabalho mais ou menos parecido e eu posso ir para aquele que é mais pertinho da minha casa, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é interessante de muitas formas, entendeu? Eu também acho. Assim, sobre ter mais eventos, eu também não sei se. Eu vejo muito evento acontecendo e às vezes a gente nem sabe todos os eventos que estão acontecendo, que é tanto evento que tem, né? No movimento espírita de jovem. E tem um monte de evento que eu descobri recentemente, nem sabia que existia. Mas, enfim, esses eventos são muito importantes, com certeza, porque é um espaço de estudo, é um espaço de vivência e também, principalmente, como vocês falaram, né, de integração entre as casas espíritas, entre as mocidades espíritas. Você criar essa conexão com as mocidades da sua cidade, pô, isso é muito legal, muito importante. Fortalece os laços também, né? Mas tá muito legal.
A Maria do Carmo falou assim que pergunta se você era irmã da Ariane, que você tem uma forma muito parecida de falar da sua irmã, assim, tipo, eu olhando aqui e falando assim, é a irmã da Ariane, sim, a Clarinha, e é muito bacana, assim, a gente ver. Eu conheci Clarinha e Pedrinho na Melme, né, e depois eu fui lá, através da Ariane, conheci Pedro também, fui lá para o Fé, e eu vejo muito isso. E vocês acham assim que a arte é uma forma de fortalecer esses laços dos jovens para dentro da casa? Você acha que o movimento artístico é um dos caminhos também que a gente tem para atrair? Eu sempre falo atrair, né? Mas atrair e manter e fazer essa integração entre a casa, entre a mocidade com os outros setores da casa, é uma forma boa, um bom caminho para a gente conversar dentro da casa espírita com os jovens? Com certeza. Eu digo até pela. Tipo assim, pensando no exemplo da Comerge, por exemplo, quando a gente tá preparando a arte do Paulo V, coisa e tal, às vezes, tipo, tem participação de vários jovens, né? Não só trabalhadores, mas também alguns jovens que vão como confraternista. Eu, inclusive. Aí, enfim, às vezes a gente vê que, tipo assim, quando você já é mais velho, né, mais adulto, você tem muitas responsabilidades na tua vida, você tem que conciliar uma porção de coisa. Então, às vezes acaba sendo um pouco difícil de você, tipo, dar atenção para ensaio, que tem que ser muito ensaio, coisa e tal. Então, você acaba vendo, eu acho que, não sei, tipo assim, não leva pro pessoal isso, né, da questão do comprometimento, mas parece que os mais jovens, eles criam um comprometimento, assim, um interesse tão grande de estar ali, que você vê que, tipo, eles estão ali o tempo todo, eles realmente querem estar ali, entendeu? E isso mostra que, tipo, a arte tem esse poder de arrastar o jovem, de fazê-lo estar interessado por aquilo ali. Através da arte você também aprende muita coisa, entendeu? Você consegue, sabe, às vezes o que a leitura não consegue fazer, as emoções que a arte consegue provocar nas pessoas fazem, entendeu? Sem sombra de dúvida, porque acho que cada um aprende de uma forma, cada um assimila as coisas de uma forma, e você tem na arte praticamente uma linguagem universal, né, para você conseguir transmitir as coisas. Eu acho isso incrível de pensar. A arte espírita diz que tinha que ser, sabe, carro-chefe de qualquer mocidade que se preze. A Clarinha tá com o microfone. Não, eu deixei assim mais essa pergunta aí com o Pedro, mesmo que ele é que é o artista, entendeu? Eu sou mais assim da plateia. Artista, eu gostei. Mas ele é artista, canta, encena várias coisas. Mas um artista aí, alô, produção. Pedro Soares Mas aí, concordo muito que a arte ela tem que estar no centro espírita, porque mexe com a emoção e como ele falou, né? Cada um aprende de uma forma, né? E o centro espírita não tem que ser esse lugar sério, assim, só para você estudar. Tem que ter arte também, tem que ter alegria, tem que ter emoção, tem que ter isso tudo. É uma questão de sentimento, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Sim, sim, a arte tem um poder de trazer com sensações aquilo que às vezes a palavra não chega, né? A gente não tem vocabulário para chegar. Intensifica tudo, né? Intensifica, né? O próprio a gente está cheio de perguntas no livro dos Espíritos que a resposta é vós, pois não tem capacidade para entender-vos, né? A gente tem um monte. E tem coisa que não é para entender, é só para sentir. Então você põe lá uma apresentação artística daquelas, assim, para botar ninguém para chorar pra caramba, e é isso aí, gente. Não é? E aí a gente alcança talvez o que os espíritos falam, né? Vós não tem capacidade de entender, mas tem capacidade de sentir. Acho que você arrebatou a questão muito, né? E um exemplo assim, tipo, você tem uma aula da faculdade, 4 horas seguidas, estuda. Às vezes a gente vai assim, né, sofrendo. Agora põe um musical na minha frente, 3 horas, ficou sentado de boa. Isso aí, entendeu? É arte, gente.
Não é? Ah, eu também, Pedrinho. Acho que assisto vários musicais várias vezes, assim, são 3, 4 horas, eu fico ali. Bota uma aula de 1 hora que eu já tô morrendo, assim, né? Já tem convite, tá? Para você vir pro Crisálida, Pedrinho, já tem até convite já. Já quando eu gritei alô, produção, já chegou aqui o convite. Daniel pergunta a vocês sobre protagonismo. Vocês já fugiram de alguma tarefa no centro espírita por não se sentirem preparados, capazes? Conta aí. Eu nunca fiz isso. KKK. Com certeza, gente. Falou palestra, a gente já tá correndo. E já surgiram alguns convites. Inclusive, eu já aceitei um recentemente. Eu também, já fugi bastante. Assim, Ai, gente, Eu acho que a gente tem que acreditar mais naquela parada do que o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Mas, né? Não é? difícil. A gente sempre fica com um pouco de receio, assim, né? Mas isso volta naquela questão que a gente falou dos que já estão nessa posição de tentarem fazer essa integração. Porque, tipo, você passa o tempo todo dizendo que o jovem não pode. Não, esse lugar aqui não é seu, você não pode. Aí, de repente, opa, uma oportunidade, sabe? Eu acho que é um processo de adaptação, tanto para quem já está nessa posição, para ele, tipo, abrir um espaço para o jovem, mas também fazer o convite, e, tipo, o jovem também se adaptar que esse espaço está sendo aberto para ele, entendeu? Acho que é uma questão de adaptação mútua de todas as partes envolvidas. É exatamente isso que você falou. Você tá lá acostumada a sempre ver pessoas mais velhas lá naquele lugar. E aí, do nada, eu também posso? Como assim? Não tô preparada para isso. É isso aí mesmo que ele falou, dessa adaptação, é um processo. E ainda tem a questão do que, tipo assim, né? Às vezes, o espaço é aberto pra gente. Beleza, a gente quer fazer uma palestra, mas eles querem que a gente faça uma parada, tipo, exatamente como eles fariam. Eles, quando eu digo, tipo assim, são os mais velhos, né? E, tipo, a gente tem que fazer coisas que os jovens fazem, sabe? Eu sei que tem jovens que, né, aguentam fazer uma palestra, gostam, inclusive, não tem como a gente encontrar unanimidade. Cada pessoa é de um jeito, tem seus gostos, suas preferências, né? Mas eu acho que tem que ver, tipo assim, é uma questão de você analisar o perfil, né? O que aquela pessoa combina? Será que aquele jovem que eu estou fazendo convite, será que ele realmente combina com palestra? Ou será que ele combina com uma coisa mais, sei lá, mais descontraída, como aquela questão da roda de conversa que eu falei? Ou outras atividades também, que a gente pensa muito na questão da comunicação, da divulgação, a gente esquece que tem outras coisas para o jovem fazer, né? Então, geralmente, se ele foge, ou é porque ele não se identifica com aquilo, ou é porque ele não está num processo de adaptação. Você tem que botar na balança e ver, né, qual é o caso para poder não assustar o jovem também, né? Sim, sim. Eu sou uma também que já confesso, quando me chamam para fazer palestra, eu falo, ai, eu não tô, não, pelo amor de Deus. Porque cresci vendo palestrantes fazerem palestras bem mais velhos. E aí, quando eu olho aquele local ali, parece assim que eu não estou apta, né? A gente sempre tem esse medo mesmo. E aí, tá, mas a questão da roda de conversa, de outros setores, já atrai mais, né? É engraçado isso. Talvez os santos tenham que repensar também, né? Alguns modelos, não tirar a palestra, mas talvez pensar em algumas outras formas. E aí esse jovem vai se preparando, vai abrindo ali, vai se fortalecendo para ele chegar a, né, um dia dar a palestra do jeitinho dele, né? E também tem um outro jovem que não vai chegar da palestra, mas ele pode estar envolto também nessa parte mais intelectual. Bastidores. Bastidores, que é super importante. Eu sempre digo que quando o jovem está ali dentro ele não tem aquela vocação de estar à frente, mas ele tem uma vocação muito boa para estar do lado de fora. Eu cito sempre que tem gente que tem vocação para estudos científicos muito grandes, às vezes esse jovem é bem calado, e a gente acaba perdendo a oportunidade de ter estudos aprofundados da doutrina, até artigos, né, que estudem um pouco mais a doutrina, e que esse jovem poderia, se tivesse talvez um grupo de estudos de formação de artigos, né, científicos, digo, porque tem gente que tem esse perfil dentro do movimento espírita e que às vezes a gente não consegue enxergar, porque é uma pessoa às vezes que é mais calada, mais reservada. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento
sempre olhar para esse jovem e ver, cara, qual é o perfil dessa mocidade, qual é o perfil desses jovens que estão aqui dentro da minha casa espírita. E aí propiciar espaços para que esse jovem auxilie dentro da própria casa, né? E auxilie dentro do espiritismo como um todo, né? Eu acho que essa questão que você tocou, que é um lado mais assim, de pesquisa, eu acho, né? Eu acho que isso, de uma maneira geral, dentro do movimento espírita, isso é pouco divulgado, eu acho. Eu acho que isso também é uma questão a ser pensada, né? Porque eu adoro esses assuntos, eu não me sinto capacitado para fazer, né? Mas, tipo assim, eu gosto de ouvir as pessoas falando, gosto de ver curiosidade, e eu sei que tem conteúdo sobre isso, né? Eu acho que quando a gente começa a ver mais as questões lá do, acho que é Leon Denis, tem umas questões assim, meio de, né, de esmiuçar alguns detalhezinhos, mas, tipo, eu acho que isso é pouco divulgado. Eu acho que a gente, às vezes, fica muito preso na questão dos livros as obras básicas da codificação, e a gente acaba não expandindo um pouco. E tem pessoas que têm a necessidade de expandir. Então a gente tem que pensar mais uma vez, pensar no perfil das pessoas, o que elas estão procurando, e sempre procurar uma oportunidade para atender a todas as demandas, né? Sim, sim. Ai, gente, ó, passou 56 minutos, a gente já está aqui. Eu queria muito, muito, muito agradecer vocês. Passou muito rápido, eu nem percebi. Agora que eu olhei, falei, gente, já são Muito 50 rápido. minutos. Né? Eu ficaria aqui, tipo, conversando com vocês, a gente fazendo várias perguntas e respondendo, as pessoas também estão aqui. Quero agradecer imensamente a você, Clarinha, a você, Pedro, por aceitar um convite, por estarem aqui dispostos a gente trocar essa ideia, a trazer, a pensar fora da caixinha, né? Porque às vezes a gente fica muito envolto no dia a dia ali do nosso centro, às vezes a gente tem as nossas dificuldades, vocês trouxeram ideias super bacanas, né? De o jovem ser parte integrante, de pensar no agora, não tanto no futuro. Esses pensamentos são super importantes para o movimento espírita, para que a gente possa integrar cada vez mais esses jovens que somos o presente, que estamos aqui aprendendo, mas estamos para jogo, né? Estamos aqui para jogar junto com a casa, estamos aqui para aprender junto com os mais velhos, que já são jovens há mais tempo, e que estão passando, e o que a gente tem de melhor para oferecer para casa, que é a nossa disponibilidade, a nossa alegria, euforia, porque o jovem também tem essa euforia que é boa, que traz essa energia boa, que muitas vezes parece um furacãozinho que mexe em todos os canais da casa, né? Porque às vezes os jovens chegam, eles já chegam chegando e vão mexendo com todas as vibrações, mas é justamente para isso, para modificar aquela vibração, para elevar aquela energia, porque às vezes as pessoas confundem, né, muito, né, a bagunça do jovem, às vezes confundem com uma coisa que não pode, e às vezes não, aquela ali é para também modificar, é lógico, sempre dentro do contexto. O pessoal se liga muito na forma e esquece do conteúdo. Exatamente. Na forma, no conteúdo, falei besteira. Exatamente. E eu quero agradecer muito, muito a vocês, porque eu vejo, parabenizar a vocês dois pela mocidade, assim, que eu frequentei, que eu pude estar com vocês também. Vejo que é sempre uma mocidade muito alegre, muito envolta ali. Parabéns, obrigado pelo convite, que vocês possam voltar, ó. Já estão... o Vini já falou que vocês estão convidados a ir no Bezerra, sempre que puderem, quiserem, estão mais do que convidados, por favor, estando fisicamente, que a quarentena termine, né, e a gente possa estar juntos. Eu tô doida para poder abraçar, eu falei que quando acabar a quarentena eu vou sair na rua assim com a placa, abraça-me, e para poder ir abraçando todo mundo, assim. Abraço grátis. Abraço grátis. Eu vou fazer a plaquinha e vou sair distribuindo abraço, porque eu tô precisada. E agradecer a vocês, assim, de coração. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter convidado a gente ficou surpreso com o convite, mas adoramos participar, foi muito legal. Com certeza. Muito obrigada também por ter lembrado da gente e foi muito legal, foi muito bom. Muito bom mesmo. Obrigada a todos. Que a gente possa também, né, voltar aí para conversar sobre mais coisas. Sim, vamos, claro, ó, estão super convidados a voltar. Já de repente, assim,
pegar uma outra temática que tenha a nossa cara e trazer vocês de novo aí para a gente conversar novamente. Vamos estar anotado aqui, ó. Anotado para... Anotado, Anotado, ficado. Muito obrigado. Obrigado às pessoas que estavam aqui. Vini disse, Pedro, que o contato com o Crisálida está redigido. A gente vai mandar para você lá. Obrigado. Gente. Obrigado mesmo. Tá? Obrigado, gente. Até mais, até a próxima live. Toda quarta-feira, semana que vem, deve ter Papo de Amigos de novo. E a gente vai divulgar durante a semana. Fiquem ligados no Facebook do Bezerra. Curtem, compartilhem o vídeo. Vai ficar salvo, assim, com certeza. E aí a gente divulguem pra gente, divulguem a nossa live. A gente está sempre aqui para fazer, para divulgar, para conversar e bater papo. E vamos brindar a isso, brindar o nosso encontro, a nossa juventude. E que fiquem com Deus, todo mundo. Ótima semana para todos. Tchau, tchau. E para terminar, vamos fazer a prece, né? Porque eu já estava bebendo aqui terminando e esqueci de fazer a prece para terminar. É empolgação, gente. Fica empolgada. E assim, amado Mestre Jesus, obrigado por estar aqui. Obrigado por esses amigos que disponibilizaram seu tempo para estar aqui conosco, por essas pessoas que estão aqui na live. Que essa energia, Senhor, essa energia boa, essa energia de troca, de carinho, de amizade, de amor, possa se espalhar por todos os corações de quem precisa, possa estar em cada cantinho do nosso planeta, em cada alma que esteja necessitada, tanto encarnada quanto desencarnada. Senhor, que a espiritualidade amiga possa estar presente no coração de cada um, que essa energia também possa curar, Senhor, que essa energia possa se transformar em energia de cura, para que cada pessoa que esteja em necessidade de curar de suas doenças, que esteja nos hospitais, tanto nos hospitais físicos quanto nos hospitais espirituais, possam se fortalecer, que a espiritualidade possa estar em cada canto, iluminando, que onde tem trevas, Senhor, faça-se a luz, que a luz chegue em cada coração, e que essa energia, Senhor, que estavam aqui, essa energia de amor, essa energia de troca, essa energia de carinho, essa energia de amizade, essa energia que é característica da nossa juventude, que de todas as idades, porque somos jovens de todas as idades, e em cada juventude temos um padrão energético distinto, que essa energia chegue e que possa nos transformar, que possa nos iluminar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado a Bezerra de Menezes, a sua falange. Muito obrigada a todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Queria pedir licença para Letícia e aproveitar para divulgar o Instagram da nossa mocidade. Sim, vai lá, divulga. Para falar, né, que a gente está sempre postando vários conteúdos aí durante a semana. Agora a gente está com alguns projetinhos aí de sempre estar trazendo alguma coisa artística para postar ao longo da semana. Então, fiquem ligados lá. @mocidadecefec.ni, tá bom? Eu não sei se... Não tem como botar na tela. Eu vou... Rapidinho, deixa eu tentar botar aqui no chat. Rapidão. Isso, cara, bota aí. Eu tô já com 2 guias aqui abertos, entendeu? A parada aqui é... Acho que eu escrevi certinho. Botei aqui na tela. @mocidadecefec.ni. Aí segue lá, gente, tá bom? Todo domingo tem live, 4 horas da tarde. Sempre com 2 jovens da mocidade fazendo algum estudo, né? E é isso, gente. Estamos mais que convidados para seguir a gente, participar das lives. Vai ser muito legal ter a companhia de vocês lá. E é isso. Ai, gente, uma participação especial. Tem uma participação especial do gatinho. Ai, que lindo. Lindo. É o Rodrigo, gente. Rodrigo. Oi, Rodrigo. Boa noite, gente. Muito obrigada, hein? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.